Vai com você. Rádio Costa Azul. ZYE 494, Rádio Costa Azul FM 103.1 MHz. A rádio que voltou para ficar. Rádio Costa Azul. O programa a seguir é livre para todas as idades. Agora na Rádio Costa Azul FM, Ponto de Encontro. Ponto de Encontro. Nosso convidado mais importante é você. Ponto de Encontro. Apresentação: Cícero Assunção. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Alegria estar uma vez mais aqui no nosso Ponto de Encontro, pelas ondas 103.1 FM e nas plataformas digitais. Hoje começo pedindo desculpa aqui aos meus amigos que estão aqui presentes, o Dr. Álvaro Marton e o Saulo Souza, secretário de Esporte, Dr. Álvaro, secretário de Assuntos Jurídicos. Por uma questão de ordem técnica, em função da mudança que nós estamos procedendo, nós estamos sem a internet, portanto só aqui na FM 103 e mais tarde nós vamos estar no YouTube. Mas a entrevista vai prosseguir na mesma normalidade. Você sabe, o Ponto de Encontro tem o oferecimento do restaurante Raízes, ali na bela orla do Itaguá, com a sua cozinha caiçara brasileira, sua notável carta de vinhos. E de segundas a sextas-feiras, no restaurante Raízes, há o menu executivo. E no menu executivo, você ouvinte da Rádio Costa Azul, a sobremesa é por conta da casa. Temos também oferecimento de Center Tudo Vestilar. O Grupo Center Tudo, você sabe, 25 anos presente nos melhores momentos de sua vida. Center Tudo Vestilar, na Rua Maria Alves 484, com cama, mesa e banho, das melhores marcas, das melhores procedências que vão transformar a sua casa. Dr. Álvaro Marton, secretário de Assuntos Jurídicos, está aqui conosco, porque nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional de Ubatuba. Dr. Álvaro, boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Cícero, boa tarde aos ouvintes da Rádio Costa Azul. Primeiramente agradecer a você pelo convite. Sim, faz tempo que a gente fala aí. Faz tempo. Mas você sabe, né? A correria do dia a dia, a agenda, não estavam conseguindo encaixar. Agora a gente conseguiu a oportunidade e não vão faltar também outras oportunidades. Claro, tem sempre muita coisa para a gente conversar. Saulo Souza, nosso secretário de Esporte, boa tarde, alegria tê-lo conosco. Boa tarde, Cícero, boa tarde, ouvintes da Rádio Costa Azul, é um prazer estar aqui hoje. O Saulo já é visita presente aqui, né, nos outros programas, já tem estado aqui, não é? Sim, estou sentindo em casa aí. Ótimo, tá muito bem. Doutor Álvaro, Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, diga aqui para o nosso ouvinte o que é isso. Cícero, essa lei, vamos falar um pouquinho da origem dela, né? Foi uma conversa nossa com o Saulo. E há 20 anos atrás, em 2005, eu fui secretário de adjunto de esportes de Lorena. Então já é da área, né? Eu conheço aqui, inclusive, o Bittencourt, que era o secretário de esportes de Ubatuba à época. E mandar um abraço para ele, faz tempo que eu não o vejo. Ele faz conosco aqui faz um programa. Inclusive, conversei assim por telefone com ele. Certo. Mas o que acontece? Eu era da Secretaria de Esportes, ele era o secretário aqui, e Lorena sediou os Jogos Regionais de 2006, Ubatuba 2007. Perfeito. Nós aproveitamos quando Lorena ia sediar os Jogos e conseguimos passar essa lei do fundo lá, naquela época. Então, existiu agora uma grande diferença da cidade antes da lei do fundo de apoio ao esporte e depois. O esporte tem muito a ganhar. Quando eu conversei com o Saulo, ele já aprovou a ideia, já tinha até a ideia de implantar. Conversamos também com a prefeita, ela deu o total apoio, total aval, porque é muito difícil um gestor ter um olhar para o esporte com a dimensão do fundo, né? E a gente aproveitou na época os Jogos Regionais e conseguimos aprovar.
E tanto é que aqui em Ubatuba, quando os jogos foram no ano seguinte, nós ajudamos bastante o Bittencourt com materiais, equipamentos que utilizamos em Lorena. Então conseguimos, na verdade, essa lei, antes da gente montar, a gente fez um estudo com as principais cidades do estado de São Paulo, na área esportiva, entre elas São José dos Campos, São Caetano, Guarulhos, Suzano, Santos, as principais potências. E a gente conseguiu juntar, né, as melhores partes das leis desses municípios e montar a nossa lei, que foi aprovada na Câmara Municipal por unanimidade na semana passada. Até agradecer, né, aos nossos vereadores que entenderam esse trabalho, e em especial, né, aos vereadores, o João Mazeiro, que está com um trabalho muito bom no esporte, e ao Rogério Frediani também, e deixar o quê? Que essa lei, o que muda para a cidade? Muda que agora o município vai poder dar apoio ao seu atleta amador da cidade. Então, por exemplo, você tem um atleta despontando aí no surf. Esse atleta hoje, ele não pode receber uma subvenção, um auxílio da prefeitura. Ele tem uma competição para disputar alguma coisa, fica difícil, porque a Secretaria de Esportes não tem dotação orçamentária para isso. Através do fundo, sim. E constitui recurso do fundo, não só a dotação que o município vai conceder para o fundo, mas também auxílios, emendas de parlamentares, pode ser uma emenda impositiva de vereador, pode ser emenda de deputado estadual, emenda de deputado federal, emenda de senador, doações de pessoas físicas e jurídicas, e aí nós vamos... Inclusive de empresas fora do município? Exatamente. E o mais importante, nós vamos criar, junto à lei de incentivo ao esporte, que ela tem no nível estadual e no nível federal, programas que essas empresas e essas pessoas físicas possam deduzir do seu imposto de renda eventuais contribuições ao fundo de esporte. Isso é muito importante, porque a pessoa já ia ter que pagar o imposto de renda. A única diferença é que ela fala, não, eu quero destinar isso aqui que eu tenho que pagar para o fundo de apoio. E esse fundo de apoio, ele poderá pagar uma bolsa auxílio para um atleta. Então você imagina um atleta, aí o conselho do fundo vai fazer seu regulamento interno e definir os níveis dos atletas. Atleta de nível regional, atleta de nível estadual, nacional, internacional. E cada nível tem um valor de uma bolsa. Então isso vai ajudar bastante. Vai poder captar patrocínios, ter uma realização de um evento. A sua empresa quer ajudar, ela vai contactar o fundo e vai poder dar o patrocínio direto para aquele evento e fazer o evento acontecer. Então o fundo desburocratiza um pouco a questão, né, do poder público e ajudar o desenvolvimento do esporte. Muito bem. Sem dúvida, pela narrativa aqui do Dr. Álvaro, nosso secretário de Assuntos Jurídicos, é um avanço muito substancial. O Saulo, secretário de Esporte, que naturalmente milita no dia a dia com essas dificuldades por que passam os nossos atletas amadores, sente que há um avanço? Sim, muito. Nosso orçamento lá 0,9, né? E fiz o levantamento de 70% para a folha de pagamento dos funcionários da Secretaria de Esporte. Então eu fico um pouco, posso dizer, engessado. E a demanda é grande da cidade. Nós somos celeiros de atletas de todas as modalidades esportivas hoje. Eu tenho atleta de ponta aí de Ubatuba em qualquer modalidade. Você pode me falar aí que eu tenho atleta de alto nível. Só que Ubatuba é uma cidade longe, né? Tem viagem, para despesa de viagem. Os eventos, para trazer os grandes eventos aqui, a gente está lutando, já melhorou bastante, para que os atletas participem dos eventos em casa, né? Para ter uma despesa a menos. Que para mim estar levando os atletas é difícil, é uma dificuldade tremenda. E isso, como eu estou quase 2 anos e pouquinho como que estou como secretário, isso estava me incomodando, Cícero, porque eu sou ex-atleta também, eu passei por isso. Meu pai, né, na época, eu fui lutador, fui jogador de futebol, joguei por todas as categorias de base da seleção de Ubatuba. E eu passei por isso com meu filho também. Meu filho começou na escolinha Rubens Salles, passou
para jogar no Taubaté, eu tinha que levar ele até Taubaté para treinar, depois foi pro Joseense. Então eu sei muito bem que os pais passam a despesa que é, e quando chegam os pedidos para mim lá e eu não consigo atender, eu fico muito chateado. Então, quando o Dr. Álvaro começou a trabalhar aqui, a gente fez uma amizade tremenda, que a gente vai assistir os jogos do Corinthians, então a gente é um corintiano roxo igual meu pai. E nessas viagens a gente foi conversando e eu não sabia que ele tinha sido secretário adjunto de esporte de Lorena. Jogador de tênis de mesa, Tênis de mesa tenista, jogador de futebol também, bom de bola, canhoto. Não, isso aí você já não sei, precisamos conferir, né? Tênis de mesa eu ouço muitas referências. Aliás, antes de conhecê-lo pessoalmente, já sabia da atividade dele no tênis de mesa. O Silvio, que é fã do tênis de mesa, sempre nos fala, o Silvio, me perdi o nome dele agora, o sobrenome dele, o Silvinho. Enfim, você então acha que a sua experiência pessoal e também como secretário, isso vai se somar muito esse fundo? Sim, porque como eu disse, meu filho jogou em São José, lá tem Atleta Cidadão e o FADEMP lá. Então a gente vê o nível que é, né? Então o que acontece? Os atletas nossos, vai tudo para lá, porque eles conseguem receber uma bolsa, tem um investimento, participa dos grandes campeonatos. E então é um meio de a gente conseguir manter alguns atletas na cidade e fortalecer o nosso esporte. Esse fundo, nós estamos falando de apoio diretamente ao atleta amador, mas para a estrutura das competições, para, por exemplo, kimono, é possível também? Sim, sim. A doutora pode explicar um pouquinho melhor, mas também não só para isso, também para projetos, né? A gente pode estar contratando professor. Para a organização do evento. Exatamente, também. tudo isso, né, doutor? Viagens, pelo que vocês disseram. Sim, né? você tem a questão, Cícero, de poder auxiliar o atleta com uma bolsa auxílio ou também com material esportivo, com inscrição em competições, inscrição na federação da modalidade, na confederação. Como o Saulo falou, o fundo ele vai ser gerido por um conselho diretor, conforme a lei. Quem são os membros desse conselho diretor? Presidente do fundo, secretário de esportes, um representante da Secretaria de Fazenda, um representante da Secretaria de Administração e um representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Esses são os 4 da Prefeitura. E da sociedade civil, 2 atletas, um masculino e um feminino, de qualquer modalidade do município que esteja inscrito na respectiva federação ou confederação, daí terá uma eleição, e um representante das associações esportivas do município. Então o fundo tem 7 representantes, sendo 6 votantes, e no caso de empate o presidente desempate. Voto Minerva. Então esse conselho diretor, ele que aprecia todos os projetos que são apresentados ao fundo. Então vamos lá, a gente vai, depois que a lei chegar, a prefeita deve sancionar, aí temos 60 dias para soltar um decreto regulamentando, e depois, uma vez nomeado os representantes do fundo, faremos reuniões para montarmos o regimento interno. E depois disso, teremos as questões dos projetos. Então, será feito normalmente por chamamento público. Esses projetos ao edital de chamamento e serão aprovados por esse conselho. Exatamente. Deve ser feito um edital de chamamento, como você falou, um chamamento público. Vamos dizer que você seja um professor de educação física e queira fazer um projeto de uma escolinha de futebol lá no Sertão da Quina, que a gente está conversando aí. Que vem o Palmeiras jogar lá. Que vem o Palmeiras jogar lá. Se fosse o Corinthians, já no estádio novo, que se Deus quiser vai estar pronto ano que vem. Vamos trazer o Corinthians Master aí nessa hora para jogar. Mas aí você apresenta o seu projeto, o conselho diretor vai analisar esse projeto e fazer toda a questão técnica, e uma vez aprovado esse projeto, ele será implantado conforme o seu plano de trabalho apresentado. Isso dá oportunidade não só para os professores, mas como os demais. Temos casos de psicólogo, de atletas, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, uma gama muito grande. Então também os profissionais
ligado ao esporte poderão ser contemplados? Poderão ser contemplados, porque nós temos, a ideia é o quê? Você estruturar o esporte de competição do município. Então, você, como você disse, né, eu participei quase 30 anos da minha vida com competições, né, com tênis de mesa. Eu fui atleta e depois fui técnico. Então, tudo que eu tenho assim de conhecimentos, vamos dizer, externos, internacionais, eu devo ao esporte. O tênis de mesa me fez viajar o Brasil inteiro. Participei de campeonatos sul-americano, latino-americano, pan-americano e outros. Então, o esporte bem estruturado, você tem que ter uma comissão técnica com um preparador físico, com um nutricionista, com um psicólogo, com toda a área, né, voltada para a preparação do atleta. E o fundo vem ajudar isso porque, como poder público, você sabe, como é a forma de contratação do poder público hoje? Concurso público. Perfeito. E não tem concurso para tudo isso. Claro. Agora, o fundo não. O fundo você não tem um vínculo empregatício. É um contrato de prestação de serviços por 12 meses. Acabou, o conselho vai se reunir de novo para o outro ano, para analisar os novos projetos e assim vai. O atleta que tem a bolsa, ele vai ter que seguir certos critérios que, se ele não cumprir, ele não vai ter sua bolsa renovada para o ano seguinte. Quais são esses critérios? Tem que ter bom desenvolvimento escolar, tem que apresentar rendimento nos treinos, não pode faltar, tem que ser assíduo, resultado em competições. Então tem toda uma sequência que, se o atleta não cumprir, ele não vai ter a bolsa renovada para o ano seguinte. E qual é o que eu vejo, né, o maior benefício desse fundo? É o benefício social, é o benefício da inclusão social. Quando eu fui secretário, o Lars Grael era secretário do Estado. E ele foi na abertura dos nossos Jogos Regionais em Lorena. E ele falou uma frase que eu tenho até hoje. E é real. Cada $1 que você investe no esporte, você economiza 5 na saúde e na segurança pública. Sim. Por quê? Porque você vai estar tirando da rua aquele jovem que vai estar delinquindo, que pode estar causando problemas para a sociedade, para os seus filhos, para os seus familiares. Você está dando uma oportunidade para ele dentro do esporte, mesmo que ele não seja um atleta profissional ou leve para frente, como eu não levei por opção própria. Eu já era advogado, já fazia faculdade de Direito quando eu treinava, inclusive fui para o Campeonato Sul-Americano pela faculdade. Fui campeão sul-americano pela minha faculdade. Então, é uma questão de opção. Mas o que o esporte nos ensina como pessoa, como ser humano, a criação para a sociedade, é algo que fica para o resto da vida. Então, a intenção maior é essa. Sem dúvida. O esporte, ele tem várias nuances. Socializar, como a gente está falando, tirar o atleta, tirar o menino e a menina da rua. Mas é o Silvio César Fonseca, sim, que eu queria me lembrar, que ele sempre fala do Dr. Álvaro. Já falava antes de eu conhecer o Dr. Álvaro. Palmeirense. Palmeirense roxo, mas é um fã também do tênis de mesa. Ele está nos ouvindo e mandou uma mensagem aí, conferindo o nome, Silvio César Fonseca. Estou conversando com o Dr. Álvaro Marton, secretário de Assuntos Jurídicos, com Saulo Souza, secretário de Esporte. Estamos falando de fundo de apoio ao desporto profissional. Logo mais nós vamos falar um pouco também sobre o estádio. O Dr. Álvaro já deu aqui uma pincelada, que a expectativa é tê-lo pronto para meados do ano que vem. E ele está dizendo também de trazer aqui o Master do Corinthians para a inauguração. Ponto de encontro no oferecimento de Astro Assessoria Empresarial, do Grupo Astro, que tem ali tem 12 profissionais liberais, exatamente prestando serviços na área de segurança e medicina do trabalho, arquitetura e urbanismo, qualidade do ar interior, segurança e medicina do trabalho, que é o foco maior da empresa. Está ali na rua Esteves da Silva, número 96. E também Poliótica no supermercado Shibata. Ali as boas marcas de óculos, de relógio, de lentes de contato e de semijoias. Poliótica no supermercado Shibata.
Vou pedir licença aos amigos que estão aqui, ao Saulo e ao Dr. Álvaro, para fazer um pequeno intervalo. Voltamos em seguida para a gente continuar esse papo bom. Você, atleta amador ou não atleta, mas que tem interesse no tema, continue aí nos ouvindo, porque nós vamos prosseguir ainda mais com esse tema tão interessante, que é o Fundo de Apoio ao Desporto, aos não profissionais esportivos. Até já, a gente já fala. Ponto de Encontro. O espaço da nossa comunidade. A rádio que voltou pra ficar. Oh, oh, 103.1 Rádio Costa Azul. Imunitec, controle de pragas e limpa-fossa. Há 14 anos levando saúde e bem-estar para você, sua família e clientes. Realizamos higienização de caixa d'água e estofados, limpeza de fossa e caixas de gordura. Trabalhamos também com desentupimento, hidrojateamento e locação de banheiros químicos. Rua Cacique Cunhambebe, número 497 Centro. Fone 12-3832-6603. Imunitec, controle de pragas e limpa-fossa. Atendimento personalizado, segurança e equipe treinada. Rádio Costa Azul FM. Tá todo mundo ouvindo. A rádio que voltou pra ficar. Cebola Baterias. Temos uma grande variedade de baterias. Fazemos troca e instalação em Ubatuba. Baterias automotivas, solares, de tração, náuticas, linhas especiais EFB e AGM. Estamos localizados na rua João Duarte Ferreira, número 30, Ressaca. Nos acompanhe pelas redes sociais. Instagram, @Cebola Baterias. Facebook, Cebola Baterias. Telefone 12-99741-3993. Precisou de bateria? Cebola Baterias. Rádio Costa Azul FM. O dia todo. Todo dia. Alô Ubatuba! Atenção você que valoriza saúde, praticidade e atendimento humanizado. Na Farmácia Rede Nova você encontra tudo isso e muito mais. E agora pode pedir direto pelo site farmaciaredenova.com.br. É rápido, fácil e com a qualidade que você já conhece. Ou, se preferir, peça também pelo Instagram, iFood ou WhatsApp. Estamos na Rua Guarani, aberto todos os dias das 8 horas às 23 horas. farmaciaredenova.com.br. Sua farmácia no clique, no coração e na palma da mão. Rádio Costa Azul FM 103.1. O Colégio Dominique está prestes a completar 50 anos de história. Para celebrar essa trajetória tão especial, queremos a participação de todos que fizeram parte dessa jornada. Alunos, ex-alunos, pais e professores. Reviva momentos inesquecíveis compartilhados conosco enviando fotos, trabalhos escolares e registros que marcaram a sua passagem pelo Colégio Dominique. Envie para o nosso WhatsApp 12-99179-7072. Junte-se a nós para celebrar 50 anos de aprendizado, amizade e conquistas. Vamos reviver juntos cada momento dessa história incrível. Siga a Rádio Costa Azul FM nas redes sociais. Facebook, Rádio Costa Azul. Em todas as lojas da Rede Shibata de supermercados, você encontra grandes ofertas para o seu super final de semana. Costela bovina reserva o quilo, R$ 24,90. Asa de frango, quilo, R$ 15,90. Limão Tahiti, o quilo, R$ 2,99. Óleo de soja Vitalive PET 900 ml, R$ 6,79. Açaí tradicional Unisabor 1,5 litro, R$ 19,90. Mais ofertas no site shibata.com.br. Shibata é de família para família. Siga a Rádio Costa Azul FM nas redes sociais. Instagram, @Costa Azul FM. Despachante Popular, preço justo, agilidade com ótimo atendimento. Fazemos transferência veicular, licenciamento, primeiro emplacamento e demais consultas. Rua Conceição, número 1191, Centro de Ubatuba, atrás do Poupa Tempo. Telefone 12-99755-0169. Rádio Costa Azul FM. Atenção, Litoral Norte.
Os senhores e a Axi Energia oferecem energia solar com 18% de desconto na sua conta de luz, sem custo de instalação e sem prazo mínimo. Na área da Electro, pode aderir empresas e pessoas físicas com consumo acima de R$500. E em Caraguá e São Sebastião, na área da IDP, a Axi instala o sistema no seu telhado sem custo e o desconto continua. Informações, senhores Litoral Norte, 12 38 32 4103 ou 38 32 37 78. Ligação ou WhatsApp. Toda sexta-feira, 5 da tarde, Happy Hour. Tem dicas de moda, saúde, beleza, bem-estar e, claro, a agenda cultural da nossa cidade. Happy Hour com Bruna Lacerda. Esperamos vocês. Happy Hour, o melhor de Ubatuba pra você. Toda sexta, 5 da tarde. Rádio Costa Azul. Rádio Costa Azul. Voltamos a apresentar Ponto de Encontro, com Cícero Assunção. Ponto de Encontro está de volta, meu amigo, está de volta, minha amiga, no oferecimento do Restaurante Raízes, da Poliótica no Supermercado Chibata, do Center Tudo Vestilar e de Astro Assessoria Empresarial. Estamos falando com o Dr. Álvaro Marton, secretário de Assuntos Jurídicos, e com Saulo Souza, secretário de Esporte, falando sobre esporte de modo geral, mas notadamente no Fundo de Apoio do Desporto ao Não Profissional. Ambos aqui, tanto o Saulo como o Dr. Álvaro, falaram um pouquinho das suas trajetórias no esporte, o Dr. Álvaro no tênis de mesa, o Saulo no futebol, nas lutas. Conte um pouquinho para a gente aqui, para o nosso ouvinte, das suas experiências pessoal enquanto atleta amador. O que lhes foi de positivo, de relacionamentos, de viagem, de entretenimento? O que o esporte lhes fez enquanto homens hoje? Cícero, para mim foi onde eu conheci várias cidades, né? Aqui com um atleta do futebol aqui, jogos regionais, que a gente viajava, conhecia as cidades, como lutador também. E o que mais me emociona assim, no esporte são as amizades que foram feitas. Que os meus melhores amigos hoje é os meus amigos do esporte da época. Tem um amigo aqui do futebol, que eu tenho uma foto com ele, primeira vez que eu participei da escolinha Rubens Salles de futebol, tinha 8 anos, tenho uma fotinho com ele, esse é o Nestor, ele é meu amigo até hoje, joga ainda comigo de vez em quando. E o outro é o Leandro Brodinho, do Jiu-Jitsu. Começou comigo lá no Kung Fu, aí depois ele migrou pro Jiu-Jitsu, aí ele me levou também pro Jiu-Jitsu. E ele rodou o mundo, né? Ele rodou o mundo, e ele é uma prova que o esporte, né, faz uma transformação na pessoa. Ele, depois que ele entrou no Jiu-Jitsu, ele focou, ele levou a sério, então hoje ele vive do Jiu-Jitsu. Hoje mesmo, na hora do almoço, treinei com ele. E para nós foi emocionante o treino, porque eu voltei a treinar agora, estava muitos anos parado, porque ele montou a academia no bairro que a gente foi criado. Ah, que beleza. Ali na Silope. Certo. Do lado da casa do Bittencourt. Próximo da casa dele também, né? Próximo da casa dele, onde nós fomos criados ali perto do campinho da Silope. Então é uma coisa que eu tenho das amizades que são feitas, das oportunidades que você tem, igual estou hoje aqui com o secretário por causa do esporte, da vivência que eu tive, fui convidado pelo prefeito Flávio Pascoal. Eu acho isso, né? As amizades que são feitas, onde a gente se relaciona com um precisa de uma coisa, outro consegue te ajudar. Então você está lá na academia hoje mesmo, o cara precisando de um emprego, o outro estava precisando contratar alguém. Então você tem um relacionamento grande. Exatamente, esse network é muito legal na área do esporte. Isso em todos os esportes. Muito bem, doutor Álvaro, comunga com a fala do Saulo? Com certeza, Cícero. Acho que o esporte, eu parei, né, de seguir assim, a parte da área esportiva, já tenho os seus aí mais de 15 anos. Eu acho que o que eu levei de legado para minha vida é o que eu tento passar para os meus filhos. As amizades ficam, tenho amizades até hoje. Você teve experiência, inclusive, na Europa, fora do Brasil, disputando o tênis de mesa, não é? Sim, foi, né, uma oportunidade muito produtiva. Em 1999, a gente foi
fazer um estágio na Europa, em 5 países, e depois teria uma competição que era o Campeonato Mundial de Jovens. E eu fui com um grupo de atletas de Lorena e junto com os demais atletas da seleção brasileira. Ficamos lá 45 dias, França, Holanda, Bélgica, Suíça e Alemanha. Olha que beleza, ficar 45 dias na Europa, ainda que seja individualmente, cada um de nós, já é espetacular. Estando num conjunto, numa organização com receptivo, que é o caso dos atletas, isso fica muito mais interessante, né? E com o apoio da Confederação Brasileira, na época, tênis de mesa, e do Comitê Olímpico Brasileiro. Então isso é muito importante, essa troca de culturas que a gente, né, viu que estamos ainda muito atrasados em relação aos europeus, claro. E em tudo, né? Na questão do fundo, ele é um pouquinho copiado lá do padrão europeu. Os atletas lá você não vê criança, jovem na rua, né? Quem já teve a oportunidade de viajar para a Europa, você não vê igual aqui no Brasil, nos semáforos, pedindo esmola, vendendo bala. Lá não tem. Por quê? Porque eles têm esse apoio do governo nos centros de formação esportiva. Cada município tem o seu centro de formação, e depois eles têm o centro regional, o estadual e o nacional. Nós ficamos nos centros nacionais. Pra você ter ideia, dentro de cada centro, na Bélgica chama ADEPS e na França chama CREPS. Dentro desse centro tem faculdade, refeitório, alojamento, biblioteca, ou seja, uma mini cidade dentro de um centro de treinamento que o atleta não sai de lá, ele fica lá o dia inteiro, treina. Tem estrutura, né? Tem a estrutura inteira para ele treinar, ele ainda recebe uma bolsa auxílio do governo. Por isso que você pega a França, que é um grande exemplo, ela é do tamanho do estado de São Paulo, até menor. Vai ver quantas medalhas de ouro ela teve na última Olimpíada, ou em todas as Olimpíadas. Mais que o triplo que o Brasil. E olha o tamanho do Brasil, que é um país continental, perder para a França, que é do tamanho do estado de São Paulo. Por quê? Porque tem investimento. Tem estrutura, tem formação, né? Saulo, você disse, e é verdade, que o Ubatuba vive um grande momento, é um celeiro de atletas de toda ordem, não só de atletas, a gente está falando de esporte, mas nas artes como um todo. A gente vê o teatro totalmente cheio, constantemente, com artistas de teatro, de balé, de música, enfim, uma infinidade. Ubatuba vive, sem dúvida, um grande momento de participação aí, e nessa área dos atletas também, notadamente no surf. Ao que se deve isso, na sua visão? Apesar que também não é de hoje, né? A gente já... Sim, a parte esportiva nossa, a gente se destaca muito, né? Em todas as áreas. Deve ser a prática daqui da bicicleta, da caminhada, da praia, porque a gente tem atletas hoje da canoa havaiana, o Kaique, que foi campeão mundial agora recentemente. Sim. E ele saiu da canoa caiçara, né? Deve ter parentes que pesca, então ele tem um biotipo próprio para canoa. E eu conheço ele, eu acompanho ele já há uns anos, vejo o tanto que ele evolui a cada dia, a estrutura física dele está sensacional. A outra hoje que a gente começou, Cícero, um projeto que chama Esporte Nossa Essência. É um projeto onde como eu não consigo atender os extremos, como acabamos de falar da extensão do Ubatuba, a gente fica muito centralizado as modalidades da Secretaria de Esporte. Então essa busca que eu tive com esse fundo do esporte para tentar levar os esportes para as regiões que não chega. E eu bolei junto com a minha equipe da Secretaria de Esporte, chama Esporte é Nossa Essência. Para quê? Para atender as comunidades quilombolas, indígenas, caiçara, algumas comunidades que não, de longe, que não chega o esporte, para eles vivenciar um outro esporte. E a gente começou com a aldeia Boa Vista. Então a gente está indo em 15 dias buscar eles na aldeia para vivenciar. Eles gostam e eles são super atletas. É impressionante. Nós fizemos uma vivência com eles na natação. Um dia tive uma vivência com a natação para eles experimentar, porque lá na aldeia eles experimentam o tiro com arco, né? O arco e flecha, e o futebol. Futebol. Rachão lá, né? Não, eles são fanáticos.
quanto as meninas quanto os meninos. Certo. Então eu estou tentando buscar eles vivenciar outras modalidades. E a natação, primeiro dia de aula eles já estavam nadando super bem. Levamos no surf, eles fizeram a vivência no Perequiaçu e coincidência estava tendo um campeonato de surf brasileiro no Itamambuca. Então eles vivenciaram lá uma aula prática de surf no Perequiaçu e junto com a associação a AUS de surf de Ubatuba com o presidente Cleiton Félix, ele levou os atletas, os indígenas até o Itamambuca, então eles vivenciaram a prática e vivenciaram um campeonato brasileiro de surf. Ambiente gostoso. Sim. Lá no campeonato E hoje brasileiro. eles vieram para fazer o tiro com arco. Aí é uma parceria que eu tenho com a educação. O professor Juan ele dá aula de tiro com arco. A gente tem essa modalidade junto porque ele é o professor da educação. Eu cedi o espaço, que é uma cancha de malha que tem lá em frente do bom, está desativada há algum tempo. A gente deixou para ele exclusivo, foi um stand de tiro adaptado por enquanto. E hoje, com 8 indígenas lá, foi sensacional. O Juan saiu com o olho olhar para futuros atletas aí. Imagino que sim. Já está falando de celeiro de craques, agora um celeiro de nativos, que Sim. é muito interessante. Doutor Álvaro, a gente falou um pouco a respeito do estádio. Estão otimistas com a finalização do nosso estádio no Perequiaçu, Titiro Matarazzo? Cícero, eu quando cheguei aqui, assumimos em abril do ano passado, o Saulo já nos levou lá para conhecer como é que estava a obra. E eu tive com o Saulo na semana retrasada, vi uma evolução assim, vamos colocar em porcentagem aí, do que eu tinha visto anteriormente, eu vi 75% de evolução. Então eu acredito que no primeiro semestre do ano que vem consiga finalizar, né? O grande problema dessa obra aí, a gente sabe, né? Vem recursos federal, e daí você tem um projeto de uma gestão anterior e muda, enfim, não tem que dar continuidade, não pode parar. Só que o projeto precisou ser adaptado, que tinha coisas que estavam faltando, e tudo isso vai atrasando quando você tem verba de convênio. E o problema maior da verba de convênio é se ela entra em tomada de conta especial, que daí o município fica proibido de receber verba de qualquer outro convênio. Então a gente não podia deixar entrar. Ou devolvia a verba. Aí não dava, porque ele já tinha sido utilizado. Então, assim, a gente está fazendo o máximo possível para que na parte, né, jurídica não tenha nenhuma empecilho, e a empresa também agora, por sua vez, já está na fase de acabamento que a gente viu, e é a arquibancada que vai ter que fazer novamente, né? E Cícero, mais uma vez foi uma ajuda do Dr. Álvaro, assim, como ele me ajudou na lei do FADEMP. Ele está me ajudando muito, né? Você falando nessa parte do estádio. Da ajuda do Dr. Álvaro, a gente observa o quanto é importante alguém que tenha experiência na máquina pública, na gestão pública, no ordenamento da gestão pública, para poder tocar esses projetos que eles têm muito de técnico, né? Sim. Técnico de documentos, de prestação de contas, tribunal de contas. Esse, então, que tem recurso federal, requer uma exigência com olho de Nice, né? Exatamente. Por isso que eu venho aqui agradecer publicamente ao Dr. Álvaro, porque está me ajudando nessa parte do estádio, que tem vários pareceres lá, essa parte jurídica, que não é na minha área, ele está me ajudando muito. Também o Chibil e a Karina lá na área dos convênios. Então a gente fez uma força-tarefa nesses últimos anos aí, para dar andamento no estádio, né? Porque eu praticamente nasci no estádio, meu pai... Se o senhor lembra, né? Claro, você não chegou a ser vereador com ele, acho que foi junto, né? Djalma fui. Então meu pai tinha lá o Desportivo Caiçara, Não só fui vereador com seu pai, como também fomos garçons no mesmo tempo. Isso eu já não sabia. Djalma de Souza, um grande abraço. Isso eu já não sabia. Então o time foi fundado em 81, eu nasci em 1982. Então eu praticamente vivi o estádio, né? Acompanhei todos os trajetórios e eu moro ali próximo, então já há anos isso me incomoda. Eu passo ali todo dia. Então eu tive que colocar as coisas embaixo do braço, conversar com a empresa, e todas essas reuniões que antes eu fazia sozinho, agora o Dr. Álvaro me acompanha. Então eu tenho uma força maior que me deixa mais
calmo quando resolver as situações do estágio hoje. E você imagina, Cícero, quando a gente assumiu novamente, né, em abril, a empresa praticamente estava para desistir da obra. E não haveria mais tempo hábil para você abrir uma nova licitação. Por quê? Porque a verba do convênio era de 2019. Isso. Então você não tinha tempo hábil para licitar de novo, para ter uma outra empresa, enfim. Então, ou você continuaria com aquela empresa, ou iria perder o convênio. Então, conversamos, chamamos a empresa, sentamos junto com o esporte, com obras, com o Chibil, com a Karina, representantes da empresa, passamos a importância, né, do município, e a empresa notificamos, sim, formalmente tudo, e eles estão acatando tudo que foi combinado e acordado como está lá. Então, por isso que eu estou te falando, eu acredito que até o meio do ano que vem esteja finalizado, e torcemos para isso, né? Sim, sim. Ótimo, é uma boa notícia. Recentemente esteve aqui o vereador João Mazieiro também falando da preocupação dele com o estádio. Nós estamos falando em futebol, estádio, Corinthians. Vai bem o Corinthians? Ficaram felizes ontem com o resultado? Com certeza, um jogo difícil, né? Jogo fora de casa, todo desfigurado, com um monte de desfalque. Aliviado, eu digo. Como diz o resposta de jogador, o importante é os 3 pontos. E outra, olha a importância do jogador formado dentro de casa. O atleta que fez o gol, o Guinegão, é jogador da base. E vem da onde? Do terrão. Então é do esporte que a gente quer colocar aqui com o fundo, para que possa depois sim virar um atleta profissional, se for a vocação. Claro. Né? A gente até brinca, o esporte competitivo, ele é uma pirâmide, principalmente o esporte individual. Claro. O pódio é só o primeiro que vai estar lá em cima. Os demais vai descendo. Só que isso não quer dizer que você vai deixar de praticar o esporte. Você vai levar o que ele tem de bom para sua vida e aplicar nas demais. Não, é altamente competitivo, difícil, né? Neymar é um. Né? Mas Pelé é um. Pelé é um, mas quantos jogam bola, né? Mas em todas as profissões, quantos advogados ganham 3 milhões por mês ou até mais, né? E aí vai. Mas a média. Mas eu quero lhes dizer aqui, o Pedro Luiz Bruno, nosso amigo, doutor Lupato, juiz de direito, também nos passou aqui, palmeirenses roxos. Que só palmeirense hoje. Presença confirmada de Rosemiro, Ademir da Guia, Márcio Careca, Biro Ferreira, Fábio Gomes, Gilmar e Jean Carlos. Vai ser dia 30, sábado, às 13 horas, no campo lá do Sertão da Quina. Essa brincadeira com o Master do Palmeiras. É um evento sempre interessante para quem gosta de futebol, né, Saulo? Eu sou corintiano, mas esse time que você escalou agora aí, só craque. Alguns não acompanhei, mas depois tem os vídeos. É um jogo imperdível aí para estar prestigiando lá no Sertão da Quina, porque vai ter antes também as categorias de base, vai ter feminino, então é uma iniciativa muito legal. Uma festa bonita. Sim. Festa bonita. Claro, esses para terem jogado no Palmeiras, perna de pau não é, né? Perna de pau não é. Quero muito aqui saudar, agradecer o doutor Álvaro Marton, secretário de Assuntos Jurídicos do município, que presta relevantes serviços à nossa comunidade, com a sua experiência, com a sua expertise, seu modo de dirigir a secretaria. Da mesma forma, o Saulo Souza, nosso secretário de esporte. Podemos conversar a respeito do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, ponto de encontro no oferecimento de Center Tudo Vestilar, do Restaurante Raízes, da Poliótica no Supermercado Chibata e de Astro Assessoria Empresarial. Saulo, o microfone está à sua disposição. Queria mandar aqui um agradecimento à minha equipe da Secretaria de Esporte, toda a equipe, zeladoria, coordenação, administração, que me ajuda bastante. Queria mandar um abraço para minha sogra, que está lá em Cruzeiro, está assistindo. Que bom. Me segue, dona aí lá de Cruzeiro, que bom, grande abraço. Meus pais que estão lá no Rio Grande do Norte, acompanhando o meu irmão, que está agora, nesse momento, defendendo a tese de doutorado dele lá,
Que Ele é um beleza, biólogo, em que- especialista em Ah. mamíferos aquáticos. Tá defendendo- Ele ficou muito tempo no norte, em Manaus. em né? Manaus, É. e faz um trabalho excepcional lá com o peixe-boi. Agora está no Rio Grande do Norte. Tá defendendo, o doutorado dele foi no Rio Grande do Norte. Tá defendendo parabéns lá. a ele, sucesso. Tá lá a com ele. meu pai agora, meu pai deve estar lá ansioso como ele é, deve estar terminando, espero que dê tudo certo. E também do restaurante Raiz, queria agradecer aqui meu amigo Davi Macário, que quando eu recebi aqui na homenagem do Josino, eu fiz um convite para o presidente da Federação Paulista de Judô, que eu conheci lá na Assembleia Legislativa em São Paulo, o Henrique Guimarães, que é um ex-atleta olímpico de judô. Eu fiz um convite para o Henrique Guimarães vir na homenagem para o Josino, ele veio. Foi muito legal, o Josino se emocionou porque conhece o... E o Josino tem uma trajetória invejável. Exatamente. Né? A Associação Comercial também, que fez toda a organização, que também eu agradeço ao Adriano, presidente. E o Davi nos ajudou lá com um jantar para o Henrique Guimarães, ele ficou encantado com o restaurante Raízes E é mesmo e agradeceu muito. Muito bonito, bem planejado o restaurante. Foi. Né? O Davi foi um aluno meu na academia e é um rapaz muito bom. Então um abração pro Davi aí, Macário. Muito bem. Doutor Álvaro, alegria tê-lo conosco, o microfone está à sua disposição. Cícero, novamente te agradeço aí pelo convite e nós estamos muito felizes com esse andamento, né, principalmente da lei aí do FADEMP. Tenho certeza que vai ficar aí uma contribuição pro esporte do município. E também parabenizar todos que apoiaram esse projeto, né? Como eu falei, é difícil que você tenha gestores do poder público interessados com o esporte. Por quê? Porque a gente sabe que o que aparece muito, né, no poder público é o quê? São as obras. Né? A obra Exatamente, que está à nossa vista, não é a obra embaixo da terra, não é o esporte que está ali. Então, assim, você conseguir encontrar gestor que pense nessa parte esportiva, com certeza isso vai ajudar bastante no nosso município. Então, mais uma vez, parabenizar o Saulo, a equipe dele, aos vereadores que aprovaram esse projeto e também a nossa prefeita que teve a visão, porque, como eu falei, olha aí se você acha alguma lei que foi feita no esporte anteriormente aqui no município. Não tem, é difícil, e uma lei desse porte vai mudar a trajetória do esporte. Então tenho certeza que você vai estar conduzindo seu programa aí, daqui uns anos você vai estar falando, eu lembro quando a lei foi implantada e veio alterar. Vem bastante, porque os nossos jovens aqui do município vão conseguir ter a sua valorização. Isso vai ajudar até os pais, porque quem é pai de atleta sabe o que eu estou falando, é o chamado patrocínio, porque é o pai que banca a inscrição, é o pai que banca o material esportivo, é o pai que banca a mensalidade da academia, enfim. E com o fundo a gente vai poder ajudar esses atletas e até desafogar um pouco o pai e a mãe que está gastando ali, para poder investir em outras coisas. Então eu acho que esse é o papel da sociedade, do poder público em ajudar com políticas públicas voltadas para o esporte. Vocês, na análise de vocês, acaba de falar aí do patrocínio. Há casos, certamente há, né, de atletas com potencial e que deixam de seguir o seu potencial por falta de estrutura? Posso dar um exemplo claro aqui para você, Cícero. Meu filho, ele desistiu de jogar porque ele viu o gasto que eu estava tendo. Dificuldade em bancar. Porque eu sou personal trainer também e eu ganho por aula dada. Então, quando eu levava ele para treinar, além de eu gastar, eu deixava de ganhar. Tá certo. E foi vários anos isso. Ele já jogou no time São Paulo, tinha que levar ele para treinar. E ele viu o gasto que estava tendo e depois que ele teve uma proposta boa, ele, pai, eu quero estudar, quero parar de jogar. Meu pai tá de luto até hoje, que meu pai meu filho é um bom jogador, tá jogando hoje amador aqui na cidade, mas tá fazendo educação física, tá trabalhando, tá na área do esporte também. Então, para mim, tô feliz do mesmo jeito. Tá certo. Eu vou dar um exemplo para você, Cícero, de uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, e essa pessoa, ela teve os pais o apoiando desde pequeno. Depois o pai faleceu e a mãe usou as últimas economias que tinha para mantê-lo no esporte. E esse atleta, ele foi número 1 do mundo no tênis,
que é o Gustavo Kirten, o Guga. Uma pessoa Não sabia disso, fantástica, mas a qual eu tive o prazer de conhecer em eventos do Comitê Olímpico Brasileiro. E ele, o tênis é um esporte caro, todo mundo Claro. sabe disso, assim como o tênis de mesa, o tênis também é. São raquetes caríssimas, viagens O caríssimas. e ambiente tudo. é caro, né? O tênis é conhecido como um esporte de elite. É. E o Guga, ele veio de um país que não tinha tradição, assim, tem a Maria Esther Bueno, que foi campeã, mas na, Mas lá época, atrás, né? na década de 60 e tal, mas o Guga veio com a família investindo. O Guga é de uma família de classe média, igual a nossa. Certo. Podia ser nosso Nosso padrão, filho, nosso entendi. filho, e os pais foram, daí ele perdeu o pai, a mãe continuou investindo, aí ele explodiu, chegou a ser número 1 do mundo. Quem esperaria que o Brasil teria número 1 do mundo no tênis? Por quê? Porque ele é um fenômeno, ele tem aptidão, mas poderia ter parado ali, onde o patrocínio não conseguia chegar, e eles fizeram de tudo, a gente sabe. Na época teve até ele contando a história, né? Num dos, eu não sei, acho que foi nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que eu fiquei na Vila Olímpica, participei do comitê organizador do PAN, foi uma experiência muito boa para mim em 2007. E eu conversei com muitos atletas, né, na Vila Olímpica. E o Guga foi um deles. Ele contando que rifa, a família fez, era bingo, era pizza, para ele conseguir viajar e participar. E hoje, né, a gente viu, foi número 1 do mundo. Claro. E se não conseguisse, se o pai e a mãe não bancassem ali, não continuasse, a gente não teria esse fenômeno que foi. Acreditar, né? E às vezes a gente perde bastante atleta por isso mesmo. Acredito que sim. Quero muito agradecer ao Dr. Álvaro Marton aqui pela presença aqui dos nossos estúdios, ao Saulo Souza, ambos secretários do nosso município que vieram conversar conosco um tema tão interessante. Peço desculpa a vocês ouvintes, que por razões técnicas nós estamos mudando nossos estúdios, ficamos hoje sem o Facebook, mas vocês vão poder acompanhar no YouTube, e o Dr. Álvaro e também o Saulo em outra oportunidade estarão aqui conosco falando a respeito de temas importantes aqui para a nossa cidade. A todos vocês, um grande abraço, fiquem bem, até mais!